pessoal, hoje vamos continuando aqui com as funções exponenciais e agora vamos ver equação e inequação exponencial, ok? Primeiro falando aqui das equações exponenciais, do que se trata então uma equação exponencial? É algo do tipo assim, a elevado a x é igual a b. Para resolver isso aqui, a gente tem que lembrar o seguinte, a função exponencial ela é injetora. Ela sendo injetora, ela vai ter a seguinte característica. Se eu tenho x1 diferente de x2, então e elevado a x1, a elevado a x1 vai ser diferente de a elevado a x2. Ou seja, se eu tenho a mesma base, eu tenho expoentes diferentes, eu vou ter resultados diferentes. Porque a função injetora ela é a função que nunca dá valores iguais quando eu tenho variáveis diferentes. Tá? Então, quando eu volto para o outro caso aqui, eu saio da situação de diferente e vou para a situação de igual. Aí fica interessante, porque se a função é injetora e eu estou afirmando que a parcela da esquerda é igual à parcela da direita, então é uma possibilidade de solucionar isso aqui. Por quê? Porque se isso é igual, eu posso pensar o seguinte. Se eu conseguir transformar isso aqui para a elevado a x igual a elevado a y, com certeza x igual a y. Tá? Por quê? Porque eu tenho uma igualdade, as bases são iguais, então se as bases são iguais, os expoentes só podem ser iguais. Ok? Então, basicamente, a solução de uma equação exponencial baseia-se nisso. Eu tenho que ter bases iguais dos dois lados da igualdade, e depois eu comparo os expoentes. Tá? Então, vamos pensar sempre nisso, tá? 3 passos. Reduz ambos os lados iguais. Depois que eu fizer isso, eu igualo os expoentes. E depois que eu fizer isso, depois que eu igualar os expoentes, eu encontro a incógnita. Tá? Vamos deixar esses 3 passos aqui escritos. Então, esses são os 3 passos que nós vamos usar para resolver equação exponencial. Reduz ambos os lados para a mesma base, iguala os expoentes e encontra a incógnita. Vamos ver aqui um exemplo dessa aplicação. Vai ficar mais claro a hora que a gente vê com números. Vamos lá. Se eu quiser resolver a seguinte equação exponencial. 3 elevado a x é igual a 27. Ok? Ou se eu quero resolver a equação 4 elevado a x mais 1 é igual a 8 elevado a menos x. Tá? Então, isso só vai ser possível se a gente conseguir reduzir ambos os lados para a mesma base. Então vamos lá, o primeiro passo tem que ser esse. Então vamos fazer aqui o item A. Eu sei que a base do lado esquerdo é 3. Então tem que reduzir o 27 para a base 3. Se for possível reduzir, a gente vai conseguir dividir o 27 por 3 até chegar na mesma base ali. Então, a gente pode pegar aqui 27 dividido por 3. Vai dar 9 dividido por 3. Vai dar 3 dividido por 3 vai dar 1. Ok? É assim que nós vamos reduzir para a mesma base. Nós vamos pegar a base que já existe, nesse caso é 3, e sair dividindo até chegar em 1, que é o que deu aqui. Depois que chegou em 1, a gente vê qual que dá aqui essa potência. Então, vai dar 3 vezes 3 vezes 3, 3 ao cubo. Então, 27 é igual a 3 ao cubo. Então, aqui fica 3 ao cubo. Então, a solução fica igualando agora os expoentes, x igual a 3. Está resolvido. Se 3 elevado a x é igual a 27, então x tem que ser igual a 3. Certo? Essa foi, então, a maneira de fazer o item A. O item B, um caso que também a gente pode pensar da mesma forma. Reduz os dois lados para a mesma base e depois a gente iguala os expoentes. Bom, no item B, a gente tem aqui a menor base aqui seria 4. Então, tentar reduzir 8 para essa base. Então, seria 8 dividido por 4, que daria 2. Não dá mais para dividir por 4, então essa aqui não funcionaria. Então, agora a gente pode pensar, existe um número que dá para dividir os dois? Sim, 2, né? 2 porque se eu pegar 4 dividido por 2, vai dar 2, se eu dividir por 2 vai dar 1. Então, eu posso concluir aqui que 2 ao quadrado é igual a 4. Então, eu venho aqui, troco esse 4 por 2 ao quadrado. Então, 2 ao quadrado
Tudo isso elevado ao que já tinha lá, que é x mais 1. Agora o 8. 8, se eu dividir por 2, vai dar 4, dividido por 2 vai dar 2, se eu dividir por 2 vai dar 1. Então 8 é 2 ao cubo. Então eu vou lá, então eu troco esse 8 por 2 ao cubo, e ele estava elevado a menos x. Agora, esse próximo passo aqui é o seguinte: se eu tenho algo desse tipo aqui, eu tenho que multiplicar esse expoente pelo que está aqui fora, ok? Então, nós vamos ter 2 elevado a 2 vezes x mais 1, tá? Propriedade de potenciação aqui. Mesma coisa aqui, eu vou ter 2 elevado a 3 vezes menos x, que na verdade dá menos 3x. Então, agora que eu tenho bases iguais, 2 e 2 é igual aos expoentes. Igualando os expoentes, 2 que multiplica x mais 1 tem que ser igual a menos 3x. Resolvendo aqui, faz distributiva, 2 vezes x, 2x, e 2 vezes 1 dá 2. É igual a menos 3x. Passando em 3x para o lado esquerdo, nós vamos ficar com 2x mais 3x. Passa esse 2 para o lado direito da igualdade, igual a menos 2. Unindo aqui 2x com 3x vai dar 5x, que é igual a menos 2. Portanto, x é igual a menos 2 quintos. Ok? Então, resolvi então, a equação exponencial com o método descrito lá. Reduzo os dois lados para a mesma base. Depois que eu tenho os dois lados na mesma base, eu comparo os expoentes. Na hora que eu igualo os expoentes, eu chego numa equação, nesse caso aqui a equação de primeiro grau. E com essa equação de primeiro grau, eu resolvi x aqui, chegando x em 3 no item A, x igual a menos 2 quintos no item B. Ok? Muito bem, então aplicamos aqui o método, né? Vamos ver agora casos mais complexos de equação exponencial. Então temos aqui no item C, 2 elevado a 2x menos 6 vezes 2 elevado a x mais 8 igual a 0. Quando aparecer algo desse tipo aqui, a gente vai ter que trabalhar com mudança de variável. Se eu pegar o 2 elevado a 2x, eu posso escrever ele como 2 elevado a x, isso aqui está elevado a 2, né? E aqui eu tenho menos 6 vezes 2 elevado a x mais 8. Aí se você pensar que 2 elevado a x é uma variável, isso aqui vira equação de segundo grau. Por quê? Porque eu tenho a variável ao quadrado, mais um número vezes a variável, mais um número independente igual a 0, né? Então vamos fazer essa mudança de variável. Vamos falar que 2 elevado a x é t. Então, se eu substituir t ali naquela equação, fica t ao quadrado menos 6t mais 8 é igual a 0, certo? Então, agora resumindo isso aqui, nós vamos ter delta é igual a b quadrado, então b é menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 8. Então, delta vai dar 6 ao quadrado, 36, menos 4 vezes 1, 4, vezes 8, 32. 36 menos 2 vai dar 4. Agora vamos encontrar os valores de t. T1 é igual a menos b, então é menos 6, mais raiz de delta, dividido por 2 vezes a. Então 2 vezes 1 dá 2. Então T1 vai dar menos com menos mais, então vai dar 6, mais raiz de 4, que é 2, dividido por 2. 6 mais 2, 8, dividido por 2, 4. T2 vai ficar menos 6, menos raiz de 4, dividido por 2. Então, T2 vai ficar menos com menos dá mais de novo, raiz de 4 dá 2 de novo, dividido por 2. 6 menos 2 dá 4, dividido por 2, 2. Então, achei T1 e T2. Aí, eu vou lá e vou lembrar que o T, na verdade, é igual a 2 elevado a x. Como T, na verdade, é 2 elevado a x, a gente pode ter aqui o seguinte. 2 elevado a x é igual a 4. Se eu fizer isso, vou que 2 elevado a x, 4 é igual a 2 ao quadrado. Vai ficar assim. Então, x é igual a 2. Certo? Ou, outro caso, o t deu 2. Então, 2 elevado a x é igual a 2. Então, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 1. Portanto, x é igual a 1. Certo? Então, a solução seria
dois valores possíveis para x aqui. Seria como segundo grau, então a solução seria x igual a 1 e x igual a 2, certo? Então, veja que nesse caso aqui, antes de reduzir para a mesma base, a gente teve que resolver de outra forma. Então, essa outra forma está descrita aqui, ó. A gente pegou esta parcela, converteu para essa. Para que a gente fez isso, aí a gente conseguiu identificar que 2 elevado a x, trocar por t, a equação vira t quadrado menos 6t mais 8, certo? E aí resolvi em t, depois que eu resolvi em t, voltei porque eu tinha, que na verdade era 2 elevado a x. E aí fazendo isso, usando os valores de t aqui, que deu 4 e 2, eu cheguei aqui, igualando a 4 dá 2, igualando a 2 dá 1. Portanto, resolvi aqui para x igual a 1, x igual a 2. Certo? Então, esse aqui é um caso mais complexo. Vocês vão ter que ter atenção nisso aqui. O item D. Item D também é um caso complexo. Mas é o seguinte. Esse tipo de equação aqui, ele acontece da seguinte maneira. A potência tem uma soma, né? Então, por exemplo, aqui está 2 elevado a x mais 1. O que significa que é 2 elevado a x vezes 2 elevado a 1. Que vai dar 2 elevado a x mais 1. Propriedades de potência. Certo? Então, nós vamos ter que fazer esse tipo de coisa aqui. Por exemplo, nós vamos pegar aqui 2 elevado a x mais 1, nós vamos fazer 2 elevado a x vezes 2. Vai dar 2 elevado a x mais 1. Da mesma forma, aqui vai ficar 2 elevado a x dividido por 2. Por quê? Porque esse menos aqui, ó, vai fazer eu inverter a potência, eu inverter a fração, né? Então, 2 elevado a menos 1 é igual a 1 sobre 2, né? Por isso que está aqui o 2 embaixo. Tudo ficou igual a 40. Agora, se eu tirar o MC aqui, vai dar 2, né? Então, vai ficar multiplicando tudo por 2. Vai ficar 4, né? Porque 2 vezes 2 vai dar 4. Vezes 2 elevado a x. Mais 2 elevado a x é igual a 40 vezes 2, 80. Então, vai ficar 2 elevado a x mais 2 elevado a x dá 5. 2 elevado a x igual a 80. 2 elevado a x é igual a 80 dividido por 5. Bom, 80 dividido por 5 dá 16. Então, 2 elevado a x é igual a 16. Então, se 2 elevado a x é igual a 16, agora vamos passar para a mesma base. Dá para passar 16 para a base 2? Dá. Por quê? 16 dá para dividir por 2, que dá 8, que dá por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. 2 a quarta, 6. Então, seguindo aqui, eu ficaria com 2 elevado a x. Então, seguindo aqui, eu ficaria com 2 elevado a x igual a 2 a quarta. Portanto, x é igual a 4. Certo? Então, vamos ter atenção nesses dois casos mais complexos aqui, que a solução não é tão trivial. Tem que fazer algumas mudanças antes de reduzir as bases para bases iguais, mas também é possível resolver. Ok? Vamos agora partir para as inequações. Falando agora sobre inequação exponencial, nós vamos ter o seguinte. A gente tem que lembrar, antes de tudo, a questão da função exponencial, se ela é crescente ou decrescente, que era da seguinte forma. Então, pensando aqui para uma função do tipo f de x igual a elevado a x, a possibilidade. Então, lembrando que o a tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Então, se eu tiver o a maior que 1, eu vou ter um tipo de função. Se eu tiver o a entre 0 e 1, eu vou ter outro tipo de função. Então, o comportamento dessas funções são assim. Ambas cruzam aqui no 1, como nós já vimos na aula de função exponencial. Só que, esse caso aqui, a maior que 1, a função é crescente. E a entre 0 e 1, ela é decrescente. Isso vai impactar na solução da inequação. Porque se a gente pegar dois pontos aqui, ó, x1, x2, certo? Se eu calcular a função f, f no ponto x2 é maior que f no ponto x1, porque a função é crescente. Com a mesma análise aqui, pega um ponto x1
e um ponto x2. Aqui eu vou ter que f no x2 é menor que f no ponto x1, certo? Então a função está decrescendo. Então se eu pensar aqui que a elevado a x2 é maior que a elevado a x1, como a função é crescente, com certeza eu posso afirmar que x2 é maior, certo? Porque ela é crescente, se eu aumento o x, eu aumento o valor da função. Agora aqui, se eu pensar que a elevado a x2 é menor que a elevado a x1, e eu sei que o a está entre 0 e 1, então a função é decrescente. Se ela é decrescente, conforme eu aumento o x, eu diminuo o valor da função. Então, eu sei que, na verdade, o x2 ele é maior que x1. Então, aqui tem um ponto fundamental que precisa ser notado antes de solucionar uma inequação exponencial. A gente tem que olhar para o a e ver se ele é maior que 1 ou se ele está entre 0 e 1. Por quê? Se ele é maior que 1, vai acontecer isso aqui, ó. Se o a é maior que 1, veja, o sinal que está na inequação manteve-se aqui na comparação dos expoentes, ok? Então, se eu olhar o caso aqui, o sinal que está na inequação foi invertido na comparação dos expoentes, certo? Pela explicação que foi dada aqui, que é, se a função é crescente, se x2 é maior que x1, então a elevado a x2 é maior que a elevado a x1. Agora, se a função é decrescente, isso é invertido. Se o x2 é maior que x1, então a elevado a x2 é menor que a elevado a x1. Tá? Então, a gente pode estabelecer a seguinte regra aqui. Vamos gravar, então, essas duas regras aqui. Se a é maior que 1, mantenha o sinal de desigualdade. Se o a está entre 0 e 1, eu devo inverter o sinal de desigualdade. Ok? Então, dito isso, vamos fazer alguns exemplos aqui de solução de inequações. Então, nesses casos aqui, nós temos no item A, 2 elevado a x mais 1 é maior que 8 elevado a x. Então, vamos, primeira coisa, fazer o seguinte, identificar aqui que a base é maior que 1, tá bom? Tá aqui, 8 e 2 são maior que 1. Então, se é maior que 1, eu vou manter esse sinal aqui de maior quando eu comparar os expoentes. E para comparar os expoentes, tem que colocar tudo na mesma base. Então, eu vou colocar 2 elevado a x mais 1 maior que 8, só que 8 é 2 ao cubo elevado a x. Então, 2 elevado a x mais 1 é maior que 2 elevado a 3x. Portanto, x mais 1 é maior que 3x. Certo? Passando esse 3x para o outro lado, fica x menos 3x. Passando 1 para o outro lado, fica maior que menos 1. Então, x menos 3x dá menos 2x, maior que menos 1. Multiplicando tudo por menos 1, vou ficar com 2x menor que 1. Lembrando que quando eu multiplico por menos 1, eu multiplico por menos 1, inverte também a desigualdade. Portanto, o x é menor que meio. Ok? Então, a solução dessa inequação seria x pertence aos reais, tal que x é menor que meio. Ok? Então, lembra disso aqui, ó. Quando eu multiplico por menos 1, inverte o sinal da desigualdade. Então, tá aí. O a era maior que 1, mantive a desigualdade com o mesmo sinal, na hora que eu comparei os expoentes e resolvi. Agora, vamos para o item B. O item B está uma fração aqui. Essa fração ela é menor que 1. Então, a está entre 0 e 1. Certo? Então, na hora que eu comparar os expoentes, eu devo inverter o sinal de desigualdade. Então, seguindo com isso aqui, eu tenho aqui 1/3 elevado a menos x mais 3. Isso é menor que 1/9. Só que 9 é 3 ao quadrado, né? Então, se a gente pensar nisso, posso ficar 1 sobre 3 ao quadrado. E, além disso, 1 sobre 3 ao quadrado, vamos repetir aqui, eu posso escrever assim, 1 sobre 3 ao quadrado. Porque 1 ao quadrado continua dando 1, certo? E o 3 ao quadrado vai dar o 9 que está lá fora. Beleza. Então, agora eu posso comparar as coisas. Porém, na hora que eu for comparar, vou comparar menos x mais 3. Esse carinha aqui
inverte, porque A está entre 0 e 1. É igual a esse expoente aqui. Então, 2. Portanto, menos x é maior, passando os 3 para o outro lado. 2 menos 3, menos x é maior que menos 1. Multiplicando por menos 1, vai inverter o sinal de desigualdade também. Portanto, x é menor que 1. Então, solução, x pertence aos reais, tal que x é menor que 1. Certo? Feito aí, então, o caso das inequações item A e B. Vamos ver aqui um caso mais complexo, como nós fizemos na equação. Bom, nesses casos mais complexos aqui, nós temos no item A 5 elevado a 2x é menor que menos 5 mais 6 vezes 5x. Então, aqui é a mesma coisa. Nós vamos pegar aqui, ó, e verificar. O A é maior que 1, porque o A é 5, né? E aí nós vamos fazer o seguinte. Vamos passar todos os números para o lado esquerdo e fazer a comparação com o zero. Vai ficar 5 elevado a 2x menos 6 vezes 5 elevado a x mais 5 é menor que zero. Tá? Esses dois carinhas vieram para cá. Então, agora vamos comparar com zero. E aí, olha só, 5 elevado a x elevado a 2 é a primeira parcela. Menos 6 vezes 5 elevado a x, mais 5 é menor que zero. Então, como nós fizemos lá na equação, se a gente falar que t é 5 elevado a x, essa equação vira t ao quadrado, menos 6t, mais 5, menor ou igual a zero. Certo? E aí, a gente vai resolver normalmente aqui nossa inequação. Seguindo com a solução, delta é igual a b quadrado, então, menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes delta, que é 5. Então, delta é igual a 6 ao quadrado, 36, menos 4 vezes 1, 4, vezes 5, 20. Então, delta é igual a 16. Portanto, T1 é igual a menos b, então, menos 6, mais raiz de 16, dividido por 2 vezes a, que é 2. T1 é igual, menos com menos dá mais, dá 6. Raiz de 16 dá 4. Dividido por 2, 6 mais 4, 10. Dividido por 2, 5. Seguindo aqui, T2 vai ficar menos 6 novamente. Agora é negativo na raiz. Dividido por 2. Dividido por 2 vai dar menos com menos mais, menos a raiz que vai dar 4, dividido por 2. 6 menos 4, 2, dividido por 2 dá 1. Então está solucionado aqui a equação e achei as raízes. Quando eu achar as raízes, eu posso vir aqui, ó, lembrando da função quadrática, e fazer o seguinte. Eu achei os valores 1 e 5. E como ela é uma parábola que tem concavidade para cima, certo? Concavidade para cima por quê? Porque aqui, ó, equação segundo grau, certo? E essa função aqui, se eu pensar uma função segundo grau, ela tem o quê? Ela tem o A positivo. Então, ela tem concavidade para cima. Se ela tem concavidade para cima, como que ela vai ficar? Vai ficar uma parábola que passa por esses dois pontos aqui. Dessa forma. Então, já consigo concluir que ela é positiva à esquerda de 2, à direita de 5 e negativa no meio. Certo? E aí, o que o problema está pedindo? Vamos voltar lá em cima. O problema está pedindo que eu analise a parte negativa aqui. Quando que t quadrado menos 6t mais 5 é menor que zero. Só que lembrando que eu achei t. Então, minha variável vai ser o seguinte. T era igual a 5 elevado a x, certo? Então, para dar negativo, eu vou ter que 5 elevado a x tem que ser maior que 1. Né? Por quê? Porque o que me interessa é esse intervalo aqui. Ele tem que ser maior que 1. Se o 5 elevado a x é maior que 1, eu posso pensar que 1 é igual a 5 elevado a 0. Então, x tem que ser maior que 0. Certo? E 5 elevado a x tem que ser menor que 5.
certo? Que eu estou aqui à esquerda do 5. Então, 5 elevado a x tem que ser menor que 5 elevado a 1. Portanto, x tem que ser menor que 1, certo? Então, ou ele é maior que 0 e ele é menor que 1. Então, a solução fica... Essa aqui é a solução que eu avaliei t. A solução avaliando x, que é o que me interessa, é x maior que 0 e menor que 1. Então, eu teria uma solução círculo vazio e o intervalo aqui que eu encontrei. Escrevendo a solução aqui, teremos então x pertence aos reais, tal que 0 é menor que x, que é menor que 1. Feito aqui esse caso mais complexo, ok? Então, foi parecido com o que a gente fez na equação, só que aí, quando a gente volta para t, tem que tomar mais cuidado aqui, ó. Esse cuidado aqui, para a gente avaliar dessa forma. Como eu encontrei entre 1 e 5 para t, então para x vai dar outra coisa, ok? Então, vamos ter atenção aí nessa parte. Vamos ver o outro item aqui. O item D diz lá, raiz de 27 elevado a x é maior ou igual a 1 sobre 81 elevado a x menos 2. Bom, tanto 81 como 27 dá para reduzir para a base 3, tá? Vamos fazer aqui rapidinho, ó. 27 dividido por 3 dá 9 por 3 dá 3 por 3 dá 1. Portanto, 27 é 3 ao cubo. Então, aqui o lado esquerdo vai ficar assim. Raiz de 3 ao cubo elevado a x maior ou igual. 81 dividido por 3 dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Então, 81 é 3 à quarta. Então, vai ficar 1 dividido por 3 à quarta elevado a x menos 2. Certo? Bom, uma raiz, como esse caso aqui, ela é potência também, certo? Aqui eu tenho um índice, que nesse caso aqui é 2, né? Porque a raiz é quadrada. Então, eu posso pensar que a raiz de 3, raiz quadrada de 3 ao cubo é igual a 3 elevado a 3 sobre 2, certo? Esse número aqui é o 3, esse número aqui é o 2. Pensando dessa forma, eu vou ter 3 elevado a 3 sobre 2, tudo isso elevado a x, é maior que... Essa parte aqui, ó, 1 sobre 3 elevado a 4, posso pensar que é isso aqui, ó. 1 sobre 3, tudo isso elevado a 4. E tudo isso está elevado a x menos 2. Então, aqui fica assim, tem que multiplicar isso aqui, né? Então, fica 3 elevado a 3x sobre 2. Bom, no lado direito da igualdade, aqui eu tenho 1/3 elevado a 4, que é igual a 1 dividido por 3 elevado a 4, que na verdade é 3 elevado a menos 4, né? Porque eu inverto quando eu tenho um expoente negativo, eu inverto uma fração aqui, como está 1/3 aqui. Então, isso aqui ficaria assim. Agora, beleza, eu estou todo mundo com a mesma base aqui, ó. Teria 3 elevado a 3x sobre 2 é maior ou igual que 3, faz essa distributiva aqui, fica menos 4x mais 8, certo? Quando eu olho para isso aqui, o que eu concluo aí na equação? Que a base é maior que 1. Então, posso manter o meu sinal de desigualdade comparando os expoentes. Então, eu vou ter aqui 3x sobre 2 é maior ou igual a menos 4x mais 8. Multiplicando tudo por 2, fica 3x é maior ou igual a menos 8x mais 16, para eliminar esse 2 que está aqui. Seguindo aqui, ó, a gente vai passar esse x aqui do lado direito para o lado esquerdo. Então, vai ficar 3x já estava lá, mais 8x, maior ou igual a 16. 8 mais 3 costuma dar 11, maior ou igual a 16. Portanto, x é maior ou igual a 16 sobre 11. Certo? Então, o que foi feito aqui no item D? Uma manipulação primeiro, usando as propriedades de potência. Se você não lembra das propriedades de potência, assiste lá as aulas, está tudo explicadinho lá, na aula de potenciação. E
Depois dessa manipulação, descobrimos que eu conseguiria escrever a inequação com uma base maior que 1. Beleza, igualamos os expoentes e resolvemos a inequação, que chegamos em x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a 16/11. Ok? E aí, vimos então vários casos de inequações aqui também. Para fechar a aula, vamos ver um caso aqui de sistema de inequações, que é um caso um pouco mais avançado, mas pode aparecer também no vestibular. Então, vamos fechar com esse caso aqui. Se eu tivesse esse sistema aqui abaixo, como que eu resolveria? Bom, tenho duas inequações. Vamos chamar aqui de inequação 1 e inequação 2. Na inequação 1, eu tenho 2x maior que 4 elevado a x mais 1. Daqui eu concluo que o a é maior que 1, então eu posso manter o sinal de desigualdade. Do lado esquerdo eu tenho 2x, do lado direito eu tenho 4, que é 2 ao quadrado, né? Que vai sair elevado a menos x mais 1. Então eu vou ter 2x maior que, fazendo distributivo aqui, ó, 2 vezes x, 2x, e 2 vezes menos 1, menos 2. Então agora eu vou comparar os expoentes, que eu vou ter então que x é maior que 2x menos 2. Então vai ficar x, passa esse cara para o outro lado, fica menos 2x é maior que menos 2. X menos 2x dá menos x, maior que menos 2. Multiplica por menos 1, x é menor que 2. Ok? Ó, inverteu aqui o sinal de desigualdade quando multiplicou por menos 1. Cheguei em x menor que 2. Ok. Vamos ver a equação, aliás, vamos ver a inequação número 2 aqui. Número 2 eu tenho o seguinte: x menos 1 maior que 8. Então, x é maior que 8 mais 1, portanto, x é maior que 9. Então, se a gente comparar agora as duas soluções, nós vamos ter o seguinte. Vamos fazendo aqui os eixos reais das duas inequações. Eu tenho 2 e 9, certo? Vou fazer aqui o eixo real da solução. Então, essas as inequações 1 e 2, aqui, solução. Só que, olha, para a inequação número 1, ele fala que o x tem que ser menor que 2. Então, círculo aberto, menor que 2. Na inequação número 2, ele fala que o x tem que ser maior que 9. Então, círculo aberto, maior que 9. E a solução final tem que ser a intersecção desses dois conjuntos. Existe intersecção entre o conjunto da solução 2 com o conjunto da solução 1? Existem pontos comuns entre eles? Não, né? Porque na solução 1 só tem valores menores que 2. Na solução 2 só tem valores maiores que 9. Ou seja, nenhum número que está no conjunto dessa solução também está no conjunto dessa solução. Então, não há intersecção. Se não há intersecção, esse conjunto aqui, ó, da solução, já vai ficar como vazio. Ok? Para quem não sabe, a solução da inequação, quando eu falo de sistemas de inequação, minha solução é a intersecção dos conjuntos que eu encontrei anteriormente. Tá? Então, nesse caso aqui, a intersecção ficou vazia, então deu conjunto vazio. Tá? Então, a solução desse sistema de inequação é o conjunto vazio. Muito bem, então essa foi a aula sobre equações e inequações exponenciais. E estamos agora fechando a parte de exponenciais, tá? Próxima aula nós vamos partir para funções logarítmicas, que tem a ver um pouco com essa aqui também. E a gente segue aí com as funções até finalizar esse assunto. Um abraço, quem curtiu a aula dá um like aí, se inscreva no canal e até a próxima.